Amém. Abram comigo em Romanos 1. Romanos é fácil, depois dos evangelhos vem Atos, logo depois de Atos, Romanos. Fácil de chegar a Romanos. Passa os 4 evangelhos, Atos dos Apóstolos e Romanos. Não sei se vocês sabiam, mas Romanos historicamente tem uma importância muito grande na reforma da igreja. Porque foi lendo a carta de Romanos que Martinho Lutero teve a revelação do Espírito Santo, e aí ele escreveu as 95 teses que ele pregou na porta da igreja quando foi feita a reforma protestante. Ele estava muito incomodado com as questões da igreja católica, que você tinha que pagar para ter os benefícios, você pagava para ter lugar nos céus, você fazia uma série de coisas, e ele começou a refletir sobre isso. E diz a história que, lendo Romanos, ele parou em Romanos 1,17, que diz: o justo viverá pela fé, que é um texto que na realidade está em Abacuque, e esse texto penetrou forte na mente dele, e ele ficou muito incomodado com isso, e ele ficou refletindo: se o justo vive pela fé, eu não preciso pagar indulgência, eu não preciso fazer aquele sacrifício, porque Jesus já fez o sacrifício. E aí ele escreveu as 95 teses, e foi o início da reforma protestante. E essa carta é uma carta muito interessante, porque quando Paulo ele escreve aos Romanos, ele escreve para uma igreja que ele nunca tinha ido. Tanto que no começo da carta ele diz assim: espero estar logo com vocês. Porque era uma igreja que ele já ouvia falar da fé dos romanos, era a igreja em Roma, e ele um dia falava: eu vou até vocês porque eu quero estar com vocês. Mas o que eu quero ler com vocês é um trecho que ele diz, que é um trecho muito interessante, que ele fala sobre a marca que Deus já deixou em toda a natureza, e como as pessoas não reconhecem essa marca, e como nós mesmos, como cristãos, muitas vezes não reconhecemos essa marca de Deus. E lá em Romanos 1, no versículo 18, ele diz assim: assim Deus mostra do céu a sua ira contra todos que são pecadores e perversos, que por sua maldade impedem que a verdade seja conhecida. 19. Sabem a verdade a respeito de Deus, pois ele a tornou evidente. Por meio de tudo o que ele fez desde a criação do mundo, podem perceber claramente os seus atributos invisíveis, seu poder eterno e sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa alguma. Sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não adoraram nem lhe agradeceram. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas, e com isso sua mente ficou obscurecida e confusa. Dizendo-se sábios, tornaram-se tolos. Queridos, eu não sei se vocês perceberam nesse texto aqui, mas Paulo diz claramente: Deus já deixou a sua marca na natureza. Quando ele criou a natureza, quando alguém olha um nascer de sol, olha um pôr de sol, olha a força do mar, olha o mar não passando a praia, olha a imensidão que é o mundo, não dá para uma pessoa dizer isso foi tudo uma criação do acaso. Até os próprios cientistas hoje em dia dizem que não pode ter um acaso. O acaso seria uma probabilidade estatística tão pequena de acontecer que não é possível que haja um acaso. Então tem muitos cientistas, principalmente a física quântica, que mexe com coisas além da física normal, eles hoje em dia eles falam: existe um poder divino. O que é esse poder, quem é esse poder, nós não sabemos, mas existe alguém chamado Deus que criou tudo isso. É impossível o universo se sustentar de uma simples explosão que gerou tudo isso que está aí. Poderia levar bilhões, bilhões e bilhões e bilhões de anos, e a gente não teria uma perfeição tão grande quanto nós temos. E quando a gente lê esse texto de Romanos, que Paulo escreveu aos Romanos, ele deixa claro isso. Ele diz: Deus já deixou a marca dele na natureza. O poder dele é evidente. O poder de Deus é manifesto. E aí ele diz o seguinte, e aí é que me assusta, porque ele diz isso para crentes e não crentes. Ele diz assim: sabe o que é ruim de tudo isso? Porque nós somos indesculpáveis se nós não acreditarmos em Deus. E ele está dizendo isso claramente aqui, ó, no fim do versículo 20, na minha tradução ele diz assim: portanto, não tem desculpa alguma. Ou seja, nós já cremos em Deus, aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, mas a gente sabe que de vez em quando a gente dá umas escorregadinhas.
E Paulo está dizendo, olha, não crer em Deus não tem desculpa. Ah, mas e aqueles que não aceitaram Jesus? Eles vão ser julgados do mesmo jeito que nós. Eles vão ser levados à presença de Deus do mesmo jeito que nós. E aí, provavelmente, Deus vai fazer uma série de perguntas para eles, e eles mesmos vão chegar à conclusão, eu te conhecia, eu só não queria te aceitar. E aí, a palavra diz que eles tornaram-se tolos, sendo dado a eles a esperança ou a possibilidade de serem sábios. Sabe, queridos, quando eu vejo isso, eu vejo que muitas vezes, e aí eu estou trazendo para o nosso lado, muitas vezes no nosso dia a dia, no corre-corre da nossa vida, mesmo sabendo de todas essas coisas, vocês já perceberam que às vezes a gente abafa a voz de Deus na nossa mente? Às vezes Deus está dizendo para nós, não vá por esse caminho, não vá encontrar aquela pessoa, não vá fazer aquele negócio, isso não é para você. E é como se a gente dissesse, Deus, mas eu quero tanto, eu preciso tanto. E a gente encosta a voz de Deus num canto, deixamos a voz de Deus encostadinha lá no fundo, e é como se a gente dissesse para ele, Senhor, não fala, deixa que eu vou fazer. E muitas vezes nós ficamos com dificuldade de ouvir a voz de Deus no corre-corre. Por quê? Porque a gente se distrai. Vocês já perceberam o quanto a gente se distrai? Se eu perguntar assim, e não é nenhuma crítica, porque eu também faço a mesma coisa. Se eu perguntar assim, quem hoje leu a Bíblia durante 40 minutos, pelo menos? Não precisa responder, não é pegadinha. Mas para e pensa nisso. Quem hoje leu a Bíblia durante 40 minutos? Agora eu vou fazer uma outra pergunta. Quem aqui ficou menos de 2 horas numa rede social hoje? É só fazer uma comparação. A gente arruma 2 horas para ficar numa rede social. A gente não arruma 40 minutos para ler a palavra de Deus. Já pensou quando a gente chegar na frente de Deus e falar, pô, o Senhor é o Senhor. E ele falar assim, devia ter lido mais. Eu não tinha tempo. E ele pegar e escancarar assim, não tinha tempo. Então o que você fazia com o teu dia? Será que no meio da televisão, no meio do corre-corre, no meio de tudo aquilo que você fazia, você não conseguia tirar meia hora, 40 minutos para falar comigo? Nós fizemos um louvor, nós acabamos de louvar um louvor para falar de orando. Orando a gente consegue mais poder, orando a gente conhece mais de Deus, orando a gente busca mais ao Senhor. E depois na sequência nós ouvimos um louvor que fala do Pai Nosso, não foi por acaso que eu coloquei esses 2 louvores. Quantas vezes, pelo menos um Pai Nosso, a gente ora por dia? Ou quantas vezes a gente fica mais do que 10, 15 minutos orando? Não faz aquela oração relâmpago, acorda, fala, Senhor, abençoe meu dia, estou indo embora. Nós precisamos tomar cuidado. Vocês percebem como é fácil a gente se distrair da presença do Senhor? Vocês percebem como é fácil a gente ficar, às vezes, 2, 3 horas na frente de uma televisão e depois dizer, estou muito cansado, agora vou dormir. Mas você não vai nem orar para dormir? Não, cansei muito, eu preciso dormir, que amanhã eu preciso acordar cedo. Amanhã eu preciso trabalhar logo. Queridos, é nós que fazemos isso. Eu não estou dizendo que é errado nós termos os nossos hobbies, que é errado nós fazermos as coisas, só que Deus devia ser primeiro na nossa vida. E muitas vezes nós conseguimos deixar Deus em segundo plano. E vamos a Ele quando nós temos necessidades. A gente não busca Ele o dia inteiro, o tempo todo. A gente se distrai das nossas atividades. E a gente acaba buscando Deus somente quando a gente precisa de Deus. E não é esse o relacionamento que Ele busca. Não é esse o relacionamento que Ele quer de nós. O relacionamento que Ele quer de nós é que nós reconheçamos que Ele é Senhor, que Ele é Criador de todas as coisas, que o amor dEle é tão grande que nós podemos chamar Ele de Pai. Nós podemos entrar na presença dEle sem pompa. Apesar dEle ser um rei, apesar dEle ser um Criador, apesar dEle ser majestoso, e o próprio Isaías diz que Ele é majestoso, Ele é formoso, Ele é conselheiro, Ele é grande, é poderoso, é príncipe da paz, apesar de todos esses atributos de Deus que a gente conhece, a gente entra na presença dEle a hora que a gente quiser. E Ele nos recebe. Como um pai recebe um filho. E muitas vezes nós não vamos à presença dele. A gente acaba se distraindo. E não só distrações do mundo. Muitas vezes a gente cria tanto ativismo dentro da igreja também. Vamos fazer
isso daqui, vamos fazer aquilo ali, vamos fazer o Ministério de Ação Social, que daqui a pouco a gente está fazendo tanta coisa que a gente esqueceu do principal, que é Deus. Quer orar, quer buscar a presença dEle, quer buscar a palavra, quer procurar pautar as vidas em cima da vontade de Deus. E a gente se distrai. Só que a palavra diz que independente das distrações, independente do que a gente passa, um dia as pessoas chegam à conclusão que só resta Deus. Vocês conhecem aquele ateu, graças a Deus, né? O ateu, graças a Deus, é aquele que quando está no avião, o avião está caindo, ele fala, meu Deus, me salva. Ele nunca acreditou em Deus. E agora o avião está caindo, você fala, meu Deus, me salva. E a gente conhece muitas pessoas que são assim. Porque a gente está num momento da história que é legal dizer, eu sou de uma filosofia diferente, eu sou de um pensamento diferente. Já ouviram isso? Muitas pessoas falando isso. Não, cristianismo é andar com Bíblia debaixo do braço. Onde já se viu isso? Que falta de cultura uma pessoa ficar lendo a Bíblia. Enquanto Paulo escreve assim, eles pensavam que eles eram sábios e eles se tornaram tolos. Não existe cultura maior do que a Bíblia. Não existe. Freud, quando descobriu a psicanálise, pelo menos a história de Freud, quando ele descobre a psicanálise, era uma vizinha que tinha um pai que era doente, não sei o que lá, e vivia opressa, vivia não sei o que. O dia que o pai morre, ela vai falar com Freud totalmente diferente, e Freud fala para ela, mas você está diferente, você está alegre, o que aconteceu? Ela falou assim, finalmente aquele entulho que vivia na minha vida morreu e eu posso ser livre. Aí ele chega a uma grande conclusão. Ele fala assim, puxa vida, quando a pessoa começa a confessar o que tem de problema no coração dela, quando ela fala o problema que ela está sentindo, é o início da cura, porque ela começa a se confrontar com a sua doença. Que coisa maravilhosa que ele descobriu, mudou a psicanálise, mudou a psiquiatria, mudou tudo em termos de comportamento da análise humana. Vocês não concordam comigo? Só que você pega Tiago 5,16, escrito há 2.500 anos atrás, portanto 2.000 anos antes de Freud descobrir isso maravilhosamente, e Tiago escrevia assim, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai para que sejais curados. O que Tiago estava falando? Você está com uma coisa que está te pesando? Você está com uma coisa que está te amargurando? Você está com uma coisa que está te prendendo? Pega alguém que você confia. Fala para essa pessoa claramente o que está no teu coração. Expõe a ela isso. E aí você peça a ela que ore por você, para que comece a vir cura sobre a sua vida. Puxa vida, já está na Bíblia. Então vocês percebem como muitos dos princípios e valores das doenças humanas estão na Bíblia. Todo mundo fala, depressão é a doença do século, não é isso? Depressão é a doença moderna. O que Jesus fala no Sermão do Monte? Não andeis ansiosos com coisa alguma. Vocês acham que vocês valem menos do que os pássaros? E Deus alimenta eles todos os dias. Vocês acham que Deus vai vesti-los pior do que Ele veste os lírios do campo? Deus é Pai. É isso que Jesus está falando. Muito antes de começar a ser tratada a depressão, Jesus vai dizer, tem um remédio para a depressão. Confia em Deus. Entrega a tua vida na mão de Deus, confia nele, Ele vai fazer tudo. E ele fala isso para todos nós. Então quando Paulo escreve isso, ele está dizendo o seguinte, um dia todos vão descobrir a verdade. Creiam nisso. Um dia todos vão descobrir a verdade. Por quê? Porque tudo nessa vida passa. Tudo. Mas a misericórdia de Deus sobre nós não passa. E o amor dele sobre as nossas vidas não muda. Então as nossas circunstâncias vão passar. Mas o amor e a misericórdia de Deus nunca vai acabar sobre nós. Agora, claro, sempre depende de nós. É nós que precisamos ir à presença do Senhor. É nós que precisamos fazer isso. Quando eu li aquele texto de Romanos, do 18 ao 21, fica evidente que Deus colocou em cada um de nós uma essência dele. Jung fala disso. Carl Jung, que foi discípulo de Freud. Ele diz que dentro do homem existe uma essência, o homem só é completo quando ele se liga a Deus. Ele não fala Deus como Deus criador, mas ele diz assim, o homem precisa se ligar a uma essência de divindade, porque o homem não foi feito para não ser ligado a algo superior. Discípulo de Freud.
quando ele estuda a natureza humana, ele fala, quem não tem uma ligação com o divino é vazio. Essa pessoa não tem sentido na vida. Porque a vida dela não tem sentido, ela é vazia. E Paulo, quando escreve, diz isso. Deus colocou dentro de cada um de nós uma essência dele. E vocês já perceberam que muitas vezes a gente fica agitado. Eu digo isso quando eu não era cristão, ficava deprimido, buscava subterfúgios no mundo, na bebida, no cigarro, seja lá o que for. Mas quando a gente encontra Cristo, parece que realmente vem uma paz que excede todo o entendimento. Não é que parece, ela vem efetivamente. Porque a nossa dependência não está mais naquilo que pode nos sustentar, está em Deus. E quando nós entendemos que é Ele que nos sustenta, a gente consegue ficar na presença dEle. E isso, queridos, a gente precisa entender, porque estar e deixar o nosso coração agir dessa maneira depende sempre de nós. E nós precisamos sempre ter a consciência que um dia nós vamos estar na presença dele. E esse dia eu fico meio assustado. Porque Paulo também, quando escreve aos Romanos, e a carta dos Romanos é pródiga, a gente pregou sobre Romanos 5 no domingo. Romanos é uma carta maravilhosa, tem lições maravilhosas. E em Romanos 14, no versículo 11 a 12, percebam o que Paulo escreve. Ele diz assim, pois as Escrituras dizem, tão certo como eu vivo, diz o Senhor, todo joelho se dobrará para mim, e toda língua declarará a lealdade a Deus. Assim, cada um de nós será responsável por sua vida diante de Deus. Olha o risco que nós corremos. Deus disse, um dia todos estarão na minha presença. Crentes e não crentes vão estar na minha presença. E quando me verem, a minha própria majestade vai fazê-los dobrar o joelho. Não vai ter como não dobrar o joelho na presença de Deus. Não vai ter como. A majestade dele é tão grande, ele é tão poderoso, que a gente não vai conseguir ficar em pé. A diferença é que todos vão dobrar o joelho. O problema é que Jesus diz o seguinte, nesse dia que todos dobrarem o joelho, ele vai estar na frente, provavelmente à direita de Deus, e ele vai ter duas portas. Ele vai ter a porta da direita e a porta da esquerda. E a palavra diz isso. E ele vai abrir a porta da direita e para alguns ele vai dizer, venham e entrem, amados do meu Pai, e desfrutem da glória do Senhor. E os outros? Vão para o outro lado. O que tem no outro lado? A palavra também diz, choro e ranger de dentes. É isso que tem do outro lado. Então o que eu queria falar com vocês é que nós precisamos sempre tomar essa decisão. Eu fico muito triste quando eu vejo pessoas que seguem seus próprios projetos. Eu posso falar isso, assim como o Manuel pode também, porque a gente circulou em cada coisa que não dá nem para falar. Mas a gente circulou buscando uma centelha divina. Eu garanto que no coração do Manuel, assim como no meu, na realidade a gente está buscando Deus. Deus está lá, a gente ia lá. Deus está lá, a gente ia lá. Até que nós encontramos Jesus. E aí nós paramos toda a nossa busca. Porque Jesus é o único. É o único que nos completa, é o único que nos sustenta. E eu fico vendo o mundo perseguindo tantas coisas, o mundo ignorando esse conhecimento de Deus, ignorando essa centelha divina que foi colocada dentro de nós e buscando o seu próprio proveito, suas próprias... eu vou escrever um evangelho segundo a minha vontade. Mas como você vai escrever um evangelho segundo a tua vontade se Jesus disse lá em Apocalipse, dessa palavra não pode se tirar nem um tio, nem uma vírgula? Não, porque tem coisas aqui que eu não concordo, então eu vou tirar essas partes da Bíblia. Você foi feito para ser sábio, não para ser tolo. Os tolos vão ter que dobrar o joelho e provavelmente vão entrar pela esquerda. A gente tem que tomar cuidado com isso. A gente tem que deixar nascer no nosso coração e entender que só Deus consegue satisfazer o nosso anseio. Isaías diz isso em Isaías 26, versículo 8 e 9, diz assim, Senhor, ao seguir tuas justas decisões, depositamos em Ti nossa esperança. O desejo de nosso coração é glorificar o Teu nome. À noite eu Te procuro, ó Deus, pela manhã Te busco de todo o coração, pois só quando vens julgar a terra,
as pessoas aprendem a justiça. Isaías está dizendo o seguinte: a única coisa que satisfaz o meu coração, a única coisa que verdadeiramente me satisfaz quando eu estou aqui nessa terra é a tua presença. Porque a tua presença traz justiça sobre a minha vida. Ah, mas eu estou passando um perrengue. Jó também passou. Mas como Jó não pecou em nenhum tempo durante o perrengue que ele passou, Deus o livrou de todas as coisas. E fez ele ter o dobro de tudo que ele já tinha, que era muito. E Deus dobrou tudo que ele tinha. Nós precisamos tomar cuidado, queridos. A decisão, se nós ouvimos Deus ou não ouvimos Deus, se nós reconhecemos Deus na natureza ou não reconhecemos Deus na natureza, se nós entendemos que é o poder dele que criou tudo, inclusive a nós, é uma decisão nossa. Mas eu diria para vocês, é uma estatística complicada, porque como toda estatística, eu tenho duas possibilidades: ou eu creio em Deus, ou eu não creio em Deus. E eu vou dizer para vocês, estatisticamente, apostar 50% no negativo é alto demais. Quem conhece um pouco de estatística sabe o que eu estou falando. É uma probabilidade muito grande. E a Bíblia está aqui. Ela diz a todo tempo que Ele fala conosco, a natureza fala conosco, pessoas falam conosco, livros falam conosco, televisão fala conosco. Se nós estivermos na presença do Senhor e permitirmos que o Espírito Santo ministre as nossas vidas. Então, queridos, o desafio que eu deixo hoje é: vamos ouvir, não vamos desviar o foco. Procura, busca o Senhor. Faz que nem Paulo, entenda que o Senhor é soberano. Fala que nem Isaías: minha alma anseia ao Senhor, e é nele que eu coloco a minha esperança. Porque aí sim nós vamos dizer: eu sei que o meu Redentor vive, e um dia ele vai se levantar sobre essa terra para me trazer a vitória que eu preciso. Amém? Amém. Glória a Deus.